galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. E bom, o tópico hoje é leis. É um tópico aí que, bom, vou ser sincero pra vocês, pode ser que a gente acabe dividindo isso aqui em duas partes, vamos ver no decorrer aí, porque, bom, esse é um assunto que tem muito pano pra manga. Mas, antes de começar, vamos dar uns recadinhos aí. Pedro, quer começar falando da nossa parceria? Então, pra quem não conhece, e pra quem já ouviu antes, Rotas Brasil nada mais é que o mod, né? Referente ao cenário brasileiro pro Euro Truck Simulator. Então, quem quiser tá a fim de dirigir nas estradas e pistas do Brasil, por favor, sintam-se à vontade de estar acessando os canais do YouTube, Facebook e a página oficial. Né? É um mod oficial e não é verdade. É realmente da Euro Eu Truck. sugiro, pra quem tem interesse, dar uma olhada nos vídeos do gameplay no YouTube. Lá vocês vão ver a qualidade gráfica, a fidelidade de replicação de algumas cidades do interior, como eles terminaram São Carlos agora, se eu não me engano. Isso. É realmente bem legal o projeto, então quem tem interesse nesse mundo aí de simulação, de Euro Truck... Só vai tomar uns rebide enquanto joga. Isso. Dá pra escutar o Veja Bem enquanto joga também. É verdade. É muito bom. Valeu aí, Rotas Brasil, pela parceria. E também aqui complementando o iPad, seguimos numa colaboração com descontos especiais e vouchers para cursos premiums, para aqueles que entrarem no nosso programa de padrinhos. Como já falamos várias vezes, links nas referências, padrim.com.br/vejabempodcast. Quem fizer parte do programa de contribuinte a partir de R$5 por mês, concorre ou às vezes até ganha direto, dependendo da nossa disponibilidade. É um voucher para um curso premium lá, um curso que pode variar até R$150. Já teve uns cursos lá com esse valor que um padrinho recentemente conseguiu acesso. Então é um bom investimento, R$5 por mês, um curso de 150 com validade em muitos âmbitos da área de interesse, reconhecido por organizações aí no Brasil. Pelo menos clica lá no site e dá uma explorada. É realmente uma ótima opção para continuar o aprendizado ou ganhar um novo conhecimento em uma área não explorada ainda. Então, novamente, ped.com.br, colaborador do VB. Se quiser realmente aproveitar, vira padrinho e não precisa pagar nada. E, bom, acho que da parte de colaborações é isso, né? Ah, não, outro recadinho, só para lembrar. Faz tempo que eu não falo disso. Quem escuta o Veja Bem no iPhone e puder, por favor, entrar aí no podcasts ou no iTunes e deixar um review. Isso ajuda bastante com a nossa exposição, como sugestão dentro da plataforma. E é uma das maneiras que mais gera ouvintes pra gente. Sim. Porque quem descobre a gente pelo aplicativo, pelo iTunes, já normalmente escuta podcast, então não é que tem que criar um novo hábito, senão que adiciona um programa a mais nesse hábito. Então é realmente a forma mais efetiva pra gente de aumentar a nossa base. E o seu review, principalmente se tiver uma frase, ainda que seja muito bom ou gostei, ajuda bastante. Topzera. Então quem não fez ainda, por favor, é só 1-2 minutos do seu tempo. E para aqueles que têm Android também, pode deixar um review na plataforma que vocês usam, no aplicativo, se for no Spotify, um coraçãozinho. Isso aí, segue a gente lá. E, sim, por último, aqui estão pedindo demais já, né? Mas se ainda não fez a pesquisa demográfica VB, o link continua ativo. É só clicar lá o estado que você mora, a idade. São 3-4 perguntas, em 10 segundos termina e ajuda com a nossa estatística da nossa base de ouvintes. Então contribui bastante também, não tanto como um review, mas bastante para a nossa métrica de quem são vocês, onde vocês estão, e também para novas parcerias aí além do iPad e o Rotas Brasil, para futuros outros que vão se usar dessa base de informação. Então, muito obrigado. E agora sim, William, passa a bola de volta pra você. Então bora, galera. Vamos começar pra valer agora o episódio. E bom, acho que uma boa pergunta, como a gente sempre faz aqui. Não vou perguntar se vocês são a favor ou contra leis. Eu sou contra. Não agora. O meu feio. Mas, primeiramente, bom,
por que falar sobre leis? Por que a gente escolheu esse tópico? Nossa, pra ser sincero, primeiro pra tentar desmistificar muita coisa. Porque, pessoalmente, nesse período de pesquisa, eu vi que não é tão simples quanto o pessoal imagina. Quando você vê na internet o pessoal dizendo que isso ou aquilo deveria ser criminalizado, ou isso ou aquilo deveria ser um direito. Existe alguns poréns e muitos pontos antes de chegar efetivamente o que deveria ser e o que é, né? Sim. E no segundo ponto é realmente para entender, no caso, o nosso sistema jurídico mesmo, como a gente se adequa dentro dele, falando nível Brasil, e os comparativos em relação ao mundo. Então, realmente é uma oportunidade, pelo menos para mim, de entender, apesar de sermos só uma pincelada, e evitar falar besteira também. Aqui eu queria deixar bem claro, antes de compartilhar minhas razões, que, como já falamos extensamente, não somos experts em nada do que falamos. Nossa senhora. Nesse quesito de direito, então, acho que talvez é um dos episódios que estamos mais distantes em ter algum tipo de autoridade. Porque, como vocês sabem, é uma área de estudo bastante ampla. Não é à toa que um curso de direito dura 4, 6 anos e tem pós-graduação, pós-doutorado, enfim. Sim. E tem muitos podcasts e canais no YouTube, sem falar de livros, obviamente, que contemplam o assunto de maneira muito mais detalhada e sim com autoridade do que a gente vai fazer aqui. Então aqui como eu falei lá no episódio de religião, que também era um assunto bem amplo, deixa a barra bem baixa. Expectativas baixas, segredo da felicidade. Expectativas bem baixas no sentido nível de detalhe que você vai obter. Aqui, como o Pedro disse aí, a intenção é desmistificar algumas coisas, entender melhor algumas terminologias. Não é ser referência, não é que a gente quer que você não precise mais contratar um advogado, ou que você vire juiz sem fazer curso de direito. Embora seria bom, né, terminar o episódio e falar, cara, eu posso me defender na corte agora. Não, na verdade, o ideal desse episódio é que todo mundo... Esse episódio vai durar 500 horas. Não, na verdade, todo mundo vai escutar esse episódio e vai sair como juiz Dredd daqui. Eu sou a lei agora. Mas enfim, esse é só o aviso. Expectativas baixas, aqui é só, como o Pedro disse, uma pincelada. Não vamos explorar a fundo como em outros podcasts que eu vou mencionar em breve. Bom, é porque também... Sim? Bom, é porque também, como vocês sabem, né, uma das nossas bases aqui da nossa pedra angular do Veja Bem é justamente fomentar a discussão, né? Como a gente sempre fala, que a gente está começando a conversa. Obviamente sempre vai ter os nossos links na referência, etc. Mas, como o César disse, a gente vai dar uma pincelada no assunto, porque é complexo. Nossa e é comprido, viu? Agora para dar um pouquinho de base do porquê pincelar esse assunto em particular, sendo que, e aqui já usando um pouco da terminologia que está um pouco fora da nossa jurisdição mais filosófica e opinativa, falar de direito. Mas por que além disso tudo aí, eu acho importante, e porque nesse momento do Veja Bem, na história do Veja Bem Mais, eu tenho 3 grandes razões. A primeira e principal é que depois do episódio sobre linguagem, nosso amigo Wittgenstein, o patrono do Veja Bem agora... Eu nunca mais fui o mesmo depois desse episódio, pra vocês terem ideia. Aqui, ó, só explicar, eu descobri esse termo recentemente, patrono aí no Brasil, para quem é formando, significa a inspiração, um exemplo daquela área de profissionalidade, de execução. Tem isso para turmas de graduando aí no Brasil, pelo menos isso diz o Google. Falou patrono, o cara já pensa no Harry Potter. Então, mas eu pensei nisso também e eu pensei também funcionaria, né? Porque quando chega um dementador aí querendo tirar sua felicidade numa discussão, você só mandar o patrono do Wittgenstein e falar, defina seu jogo. Ah, meu Deus! O dementador desaparece em frustração semântica. Ah, não. Vai, volta, pelo amor de Deus. Bom, voltando à seriedade aí. Depois desse episódio sobre linguagem, para quem escutou, e eu espero que todos tenham escutado, porque esse episódio vai ter muito mais significado, muito mais base, depois de escutar o parte 1 e parte 2 da linguagem. É que se você escutar só a parte 1, você termina o episódio com a sensação de se realmente palavras nunca vão definir perfeitamente conceitos metafísicos, ou que são mais subjetivos,
como que se constrói a lei? Como você vai definir o que é certo, o que é errado, o que deve e não deve, sendo que a linguagem deveria ser estrita mais a matemática, por assim dizer, como foi aquela conclusão. Então, se tipo, parar o episódio ali, você já tem essa reflexão de em que mundo estamos vivendo se usamos de linguagem para fazer códigos penais e civis, trabalhistas, enfim. Então aí já começa uma reflexão. Então depois no segundo, com a gente, sem spoilers, elabora nessa premissa, expande um pouco. Tem toda a coisa de definição de jogos. A conclusão ainda segue sendo de que é impossível você definir perfeitamente muitos conceitos. Na verdade, qualquer conceito, mas tem aquele espectro que eu comentei de coisas como beleza, que tem muito mais discordância do que coisas como cadeira ou TV. Então, quando você pensa na lei, para definir, de novo, esses códigos aí, essas diretrizes, como que você faz isso? Como que você define o jogo para tantas pessoas durante tanto tempo, sendo que o significado sempre depende do contexto e o contexto muda muito mais rápido do que os códigos da lei. Então, eu fiquei com essa sementinha aí na cabeça depois de terminar o episódio, como você alinha essas conclusões. E, bom, esse foi minha primeira razão para pensar em fazer agora esse episódio sobre leis do que antes. Embora já tenhamos tratado sobre propostas de lei antes, né, com a legalização da maconha, eutanásia, porte de armas, etc. A gente fez o caminho inverso aqui. Então, é que assim, é mais meta, né? Como a gente fez o linguagem também, sempre usou a linguagem, agora é mais dar um passo para trás e contemplar a análise mais do que focar nela mesma. Então, sim, esse é o primeiro motivo de fazer esse episódio agora. O linguagem dá muita base para entender melhor o conceito da lei, sistema jurídico e etc. E não é à toa que muitos dos representantes estudiosos da lei, como ciência da lei, por assim dizer, foram muito influenciados pelo Wittgenstein. Incluso um autor que eu li para esse episódio, chamado H.L. Hart, que é um divisor de águas no mundo jurídico aí. Ele, na página do Wikipedia mesmo, ele diz que um dos maiores influências dele foi o Wittgenstein, então já chamou meu interesse de imediato. E eu achei muito interessante o que ele tem para compartilhar nesse sentido, seguindo essa linha de pensamentos aí que eu venho cultivando desde a gravação. Bom, primeiro então, isso, linguagem. Depois desse episódio faz mais sentido fazer esse episódio. Depois, segunda razão, aí já é um pouco repetindo um pouco mais do que o Pedro disse, mas dando um pouco mais de contexto, que é muita gente sempre falando, reclamando que algo deveria ser lei, deveria ser direito, que nosso sistema jurídico deveria ser mais parecido aos Estados Unidos, na Inglaterra, que uma lei que tem lá deveria ser lei aqui, quando na verdade o que eles estão chamando de lei lá nem é lei lá, porque lá eles têm um outro sistema jurídico completamente distinto do nosso. Então tem muita bobeira sendo dita aí, que vem de uma ignorância genuína. Não é que eu acho que quem fala isso é burro, porque eu compartilhava muito dessa ignorância, mas acho que agora é uma razão válida explorar melhor como pensar sobre isso, como ter conversas mais inteligentes nesses tópicos de direito, de legalidade de certas coisas, enfim, capacidade de juízes. Quando entrar nesse papo aí de sistema jurídico, quais são boas perguntas, quais são bons elementos para já ter definido, como ter, de novo, conversas mais inteligentes quando esse assunto entrar em pauta, que eu garanto não é nada difícil. Pode ser na mesa de bar, no trabalho, com os amigos, família, alguém em algum momento sempre vai falar devia ser lei, devia ser proibido, lalala. E bom, como continuar melhor essa conversa, que você vai lá e compra um dos objetivos do VB. Conversa mais inteligente, cadeirada quebrada nas costas no final da noite. Se não fazer isso, já atingimos um bom ponto. Bom, essa é a segunda razão. E a terceira, não menos importante, é que tivemos uma influência bem inesperada. É verdade. Olha esse episódio, a sementinha nasceu. Esse episódio eu falei, vem dos outros dois pontos, mas esse foi o que pregou o martelo. Porque realmente consolidamos. Não, agora vamos falar disso, chegou o momento. Que foi um outro podcast, um novo podcast, começado por... Que orgulho dizer isso, ó. Um dos nossos padrinhos. Meu Deus. Um abraço aí pro Andrew. Um dos nossos padrinhos começou o seu próprio podcast. De repente.
chama De Repente Podcast, tá no... De Repente, né? Não tem... Só De Repente chama. Tem no link nas referências, como sempre. É um podcast bem recente, começou, você diria o quê? Foi 3 meses, acho que nem isso. Acho que tá com 22 episódios agora, 23, no momento da nossa gravação. Tem muito mais regularidade que o nosso. Sim. Mas Bom, o ponto é que ele começou um podcast e nós o assessoramos em compartilhar nossa experiência de ter um site, fazer um feed, enfim. E compartilhamos aí tivemos exposição aos episódios que ele fez, e um desses primeiros episódios falava de um bababá, como que vocês descreveriam isso aí? De um evento que teve aí no Brasil, fim de 2018. Não sei como categorizar. Foi um evento aí da internet, do Twitter. Eu tô longe, lembrando os ouvintes aqui, eu não moro no Brasil, então minha exposição, eu não tô dentro aí dos bafafás. Mas, pelo que eu entendi, aconteceu um evento no Twitter aí que envolveu o Caetano Veloso, o Morgan... qual que é o sobrenome dele, Pedro? Você que acompanha? Flávio Morgenstern. Flávio Morgenstern, isso. Falando sobre... o link para esse episódio do De Repente tá na referência também, ouvintes. Bom, em resumo, esse episódio ele fala dessa controvérsia que teve aí no Twitter, de que o Caetano Veloso foi difamado com o hashtag pedófilo por uma coisa que aconteceu na década de 80. E o Andrew, o host desse podcast, compartilha que pedofilia não é crime no Brasil. E aqui é importante enfatizar de que pedofilia, tal qual uma condição de atração sexual, não é crime, mas abuso sexual de menores ou retenção, produção, compartilhamento de pornografia infantil, sim, é crime. Então é uma questão de categorização aí. A crime não está em seus desejos, digamos, ou tendências, senão na sua ação. Então, ele compartilhou esse ponto aí, que é algo que eu nunca tinha pensado antes e me chamou a atenção, que eu me senti ignorante. Se alguém tivesse perguntado antes de escutar esse episódio, pedofilia é crime? Eu diria que sim. Mas só pela intuição. Não tinha prestado atenção na formalidade, enfim, como funcionava a estrutura de que é crime e que não é. E isso volta ao ponto do Pedro. Todo mundo acredita que sabe o que é crime e o que não é, que deveria ser ou não, mas a estrutura está muito mais envolvida nessas definições do que imaginamos sem pensar sobre isso antes. Então, de novo, valeu, Andrew, por ter compartilhado aí essa sementinha, esse elemento Veja Bem, que me fez explorar não só esse tópico, que eu pesquisei realmente como funcionava no Brasil, como também outros podcasts, em nome o LexCast e o Salve Melhor Juízo, que abordam, o tema, o LexCast já está inativo, só tem episódios antigos, mas o Salve Melhor Juízo ainda tá ativo, e acredito que alguns dos nossos ouvintes também são ouvintes deles, porque quando eu clico no iTunes, aparece como sugestão. Acho que compartilhamos uma base de ouvintes, anda que a deles seja bem maior do que a nossa. Mas, enfim, eles são podcasts sobre direito, são podcasts com professores de direito, com estudantes de direito, estudantes de nível mestrado, doutorado, com autores de livros de direito. Alguns episódios são até com presenças internacionais de juristas na Itália, em Portugal. É outro nível, ouvintes. Se vocês estão começando esse episódio esperando algo aí, nessas linhas, baixa um pouco mais as expectativas. Então, assim, mas, de novo, o meu ponto é que eu tive exposição a esse universo que eu não tinha contemplado antes. E eu aprendi muita coisa. E agora vai deixar de ser economista e virar advogado. Eu comecei, eu Veja Bem, como economista, passei a ser linguista, agora termino como contemplando o direito. Mas isso que é legal, né? Acho que os ouvintes tiveram uma jornada parecida de só falar, pô, é realmente interessante, já valeu a pena a discussão. Enfim, no meu caso, essas são as 3 razões aí, só para consolidar. O Wittgenstein, o segundo, só os memes e o pessoal falando na internet. O terceiro, esse podcast aí do Andrew, mais esses 2, o LexCast e o Salve Melhor Juízo, que realmente abriram meus olhos para
muitas mitos e complexidades desse tema que eu não tinha contemplado antes. Que agora eu quero compartilhar um pouquinho. Foco no pouquinho aqui, senão dá pra fazer 10 horas de episódio. Sim, nossa senhora. Vamos nos esforçar para ficar fora das tangentes, porque senão esse assunto vai longe. O que mais tem discussão nisso é tangente. E o que dá mais problema também. Sempre, né? Aqui só, antes de começar, né? Só pra abrir a porta do curral. Se não tivesse desavença em direito, não precisava existir advogado, juiz. Aí já começa aí, né? Se tudo fosse realmente um consenso e perfeitamente entendível, não existiria a nossa estrutura jurídica, legal, enfim, que você quiser chamar. Então é realmente um tópico muito amplo, muito complexo, e o que a gente vai fazer aqui é só explorar a superfície de alguns termos chaves e de alguns conceitos históricos para entender melhor do que se trata. Porque antes, pelo menos para mim, era uma nuvem assim de fumaça, e agora já dá para ver uns traços assim, dá para ver como se fosse uma cidade, assim, o horizonte traçado, então, o limiar. Enfim, é suficiente de por que estamos falando disso e vamos começar a falar disso. Bom, gente, então, antes de tudo, vamos aí tentar definir o que é lei, afinal. O que, por exemplo, diferencia ela de, sei lá, princípios ou regras sociais, rituais, etc. O que faz da lei ser uma lei. Eu vou te parar aí já, William, porque... Não. Vamos por partes aqui. Eu falei, o assunto é muito complexo. Então essa pergunta de como lei, o que é lei e como é diferente de outros conceitos associados à lei, a gente tem que separar melhor para entender. Então, vamos começar com o que é lei e o que é lei hoje, porque o contexto histórico Nossa, é como a religião, lembrando... Por favor. Não, lei hoje não significa a mesma coisa que há 200 anos, muito menos há 500, um milênio, enfim. Então, Pedro, se você quiser começar aí com como você definiria a lei hoje, eu complemento depois. Na verdade, o que eu tenho aqui seria uma regra, que eles chamam de uma regra jurídica, né? Entendo eu que seria o quê? É um conjunto de normas, né? Sejam elas, no caso, escritas ou não. Entendo eu que é baseada na experiência das relações humanas, com o objetivo principal, no primeiro momento, de trazer o que eles chamam de uma certa ordem, ordem, paz, entre aspas, para convívio em sociedade. Seria, como eu posso dizer, um conjunto de normas e regras que uma certa sociedade aceita para criar um cenário de ordem, por assim dizer. É importante enfatizar aí que é do Estado, né? A gente está falando disso hoje. É verdade, falando hoje. É verdade. Porque a gente vai provavelmente elaborar um pouco nisso mais à frente, mas muitas outras instituições ou círculos sociais têm suas próprias regras, diretrizes, etc. O que faz da lei, realmente a lei hoje, é que ela é imposta pelo Estado. Sim. Não é pela igreja, não é pela seu clube de, sei lá, saxofone. É o clube Estado. De futebol de botão. E o Estado aqui, no nosso caso, no mundo ocidental, o Estado dividido em seus 3 poderes, o legislativo, o executivo e o jurídico, o judicial. Então, pensando nisso, você falar o que é uma lei, tem que vir pelo Estado. Se está de qualquer outra parte, já não é lei. Tem que chamar de outra coisa. Mas a essência da lei aí, hoje, é o que está realmente imposta pelo Estado. E se a gente classifica como regra, como diretriz, princípio, a gente pode falar um pouco mais agora. Mas, em primeira instância, lei vem do Estado hoje. Nem sempre foi assim. Nem sempre é assim em outros lugares do mundo que tem diretrizes mais religiosas, como no mundo muçulmano. Mas antes de complicar, só confirmando, lei vem do Estado. Se não é do Estado, não é lei. Ok? Então dá para bem generalizadamente falar que são diretrizes ou códigos de conduta, mas aí temos que especificar, e chega na segunda parte do William aí, como se diferencia. Sim. Na verdade, o que hábito, me incomoda costume. quando fala, tipo assim, imposta pelo Estado, tipo, é uma regra e normas que, na verdade, que eles dizem que, tipo assim, que é de aceite da população em geral, né? Mas, tipo assim, mas se você... Aí a gente já chega na validade da lei, né? Não sei Mas se realmente... deixa depois. Não vamos problematizar agora. Estamos ouvinte, só para dar uma ideia para vocês de como a gente vai seguir esse episódio.
Vamos dividir a primeira parte, mais falar de tentar definir os conceitos, Sim. melhor da nossa habilidade. Depois falar um pouco das origens desses conceitos. A parte 3 e a parte 4 seria mais aplicação e problematização disso tudo hoje. Então aqui, nessa primeira instância, vamos definir em linhas bem gerais, para depois problematizar aí como se diferencia, onde que é diferente, etc. Ok? Então, vamos lá. Reforçando, Definiu diretrizes, regras do Estado. Foca no Estado Hoje. aí para Estado, das leis hoje. Isso. Bom, agora que a gente definiu lei, vamos por tópicos aí tentando dividir como isso se diferencia de outras, entre aspas, aí, regras ou costumes, mas... Bom, enfim. Como eu disse no começo, tem muito pano na manga aqui. Vai por ponto, que é coisa pra caramba. Mas, bom, pra começar, vamos começar de leve, vai. Como que leis se diferenciam de hábitos, costumes, tradições, por exemplo? Então, antes de dar o espaço pro Pedro aí, eu só queria fazer uma observação que os ouvintes têm que entender a complexidade de que essa pergunta é como perguntar como o vermelho se diferencia do laranja. Isso que eu falei que era uma pergunta simples, começar de leve. Mas eu quero dar essa analogia aí porque me ajudou a entender também quando eu estava começando a explorar o assunto. De que você tem que pensar em leis hoje como um sistema. Então não é uma coisa ou outra, senão com um conjunto delas. Como eu falei, o vermelho e o laranja são ambos cores, mas o vermelho faz parte do laranja, enquanto o laranja não faz parte do vermelho, entende? Ou se você quiser pensar em outra analogia aí, num carro. Um carro, o que é um carro? É um sistema de locomoção, você pode dizer, mas o que constitui? Tem roda, tem motor, o que é mais importante? E você não pode falar que um carro é só 4 rodas, ou só um motor. Então, mas eu espero que eu consiga compartilhar todas essas definições aí, usando bastante exemplos, porque se a gente ficar só no teórico... Nossa pelo amor de Deus. Eu já tô perdido aqui já. Eu vou dormir Acabou se de ficar começar. no teórico. Começou o episódio, já Então tô perdido. pensem nessa pergunta do William aí, como é diferente de hábitos, costumes, tradições, numa questão de como se diferencia cores ou um carro de elementos de um carro. É tudo parte de uma coisa, mas tem de suas diferenças e o que a gente São vai tentar círculos, elaborar um né, pouco como, aqui. tipo, o diagrama lá de Van Euler lá. Mesma coisa, né? Tá dentro. Sim. Isso, mas nem sempre e não necessariamente. Ah, meu Deus. Então vamos mas lá. vamos lá. Por favor, César, você que... Hábitos, costumes, tradições, então. Tá, então bom, falei, leis vem do Estado, é o sistema. Muita gente acha que lei é hábito, é costume, é tradição, o que é um pouco verdade, mas não necessariamente verdade. Então, em resumo, seria uma... Tipo assim, pode dizer que uma lei pode surgir de uma... Quer dizer, pode surgir de um hábito ou costume de uma sociedade, mas não necessariamente precisa vir disso, certo? Isso, ou por Perfeito. exemplo, aqui, ó, falando só de hábito, costume e tradição. Pagar imposto, por exemplo, você pode falar que é um costume e tradição que vem de muito tempo, mas diferente do meu costume de almoçar meio-dia, ou da tradição de sambar no carnaval. Se não fosse uma lei, ninguém pagaria imposto. Sim. Então, tem que pensar nesse sentido aí, que um hábito se chamaria de algo, sei lá, ir pra academia depois do trabalho. Costume, eu falei, é almoçar a certo horário. Uma tradição é celebrar o Natal no dia 25 de dezembro, enfim. O que diferencia isso da lei é que se você quebrar alguma dessas coisas, não tem consequência realmente. Então uma lei pra nada. é o que o Estado teria força, no caso, pra... Como é que eu posso... Qual termo eu posso usar? Cobrar, não. Exigir? Tem consequências por parte do Estado. Perfeito. Aqui, ó, se você deixar de ir na academia, deixar de comer no seu horário, deixar de celebrar o carnaval, o Natal da maneira que você sempre faz, não vai ter consequência legal nenhuma. Sim. O Estado não vai fazer nada. Montado, né? Você não enfeitou sua casa. Não sambou, toma tua multa aqui. Assim, mas tem isso nesse contexto aí bem pequeno de que para diferenciar em grandes linhas gerais é isso. Hábito, costumes, tradições não são leis porque não tem essa consequência, não tem essa gestão por parte do Estado. Pode parar quando você quiser, pode mudar, nada vai acontecer.
Porém, muitas leis, como sabemos, vêm de costumes e de hábitos. Aqui eu vou dar 2 exemplos bem claros para todos, que é um costume, sempre foi um costume ou tradição ter o casamento heterossexual. E deixou de ser digamos, um costume tão vigente, e hoje já tem... bom, as leis existiam em virtude desse costume, como hoje tem mais... Orientações. Isso, é mais vigente pessoas que desviam desse costume. Aqui não tô avaliando ninguém. Sim. Tô descrevendo que hoje é algo mais vigente do que... de que a lei tem que mudar em virtude dessas mudanças também. Enfim, aqui eu tô falando tem já normativamente. Mas enfim, aqui vamos colocar uma outra lei que vem de costume, é você dirigir na esquerda, no Brasil, nos outros países que não sejam Inglaterra, Austrália, enfim. Esse é um costume, você dirige do lado esquerdo porque começou assim, sempre foi assim. Mas se você for lá para Austrália ou Inglaterra, tudo inverte. Então, são leis, códigos de trânsito que vêm em virtude desses hábitos, costumes. Então, muitas leis partem dessa premissa, mas nem tudo que é isso é lei. Outro exemplo interessante aqui é o em 1946, teve uma mulher presa na Inglaterra, depois de fazer uma leitura de mão lá, essas coisas de cigano que você vê em pracinha. Ela foi enquadrada numa lei anti-bruxaria. Quando isso? Em 1946. Ah, tá. É uma lei que não Chega tinha recente, sido usada... não, 46, ainda é recente, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas ela foi enquadrada nessa lei aí porque alguém, acho que foi troll, porque quem que realmente vai acusar, levar um processo? Mas isso só exemplifica de novo de que fazia 300 anos na Inglaterra era costume ter caça às bruxas e tinha uma lei pra isso. Juiz dando martelada, fogueira. A gente vai chegar nesse contexto histórico em breve. Mas enfim, acho que ficou claro aí, né? De que costumes, hábitos, tradições são partes de leis, mas não é a relação de um para um, nem sempre, nem necessariamente. Uma lei pode nascer de hábito, costume e tradição, mas necessariamente não precisa delas para existir. Sim. Isso, e nem como todos já sabem, nem todos os hábitos, leis e tradições são como leis porque são leis ou como leis porque você pode mudar e deixar de fazer o que quiser. Se hábito fosse como lei, já pensou? Meu Deus do céu. O hábito de escutar o já bem deveria, viu? Nossa, sim. Essa lei vai ser imposta no final dos episódios. Você leva multa, mas não é o Estado que recebe, não. Parte vem pra nós. Mas aí volta ao ponto de que isso não pode ser lei, porque a menos que o Bolsonaro faça isso lei, não... Vou falar com ele pelo Twitter. Vamos ter um papo. Escuta o VB. Então, beleza. Enfim, esse é o primeiro ponto aí. Diferenciamos da primeira camada de coisas associadas normalmente a leis. Então, podemos ir pro próximo? Antes de ir pro próximo, só pra falar pros ouvintes, tem um roteiro do episódio aqui, vocês não têm ideia do tamanho disso. César ontem, meia-noite, mandou. Inspirado. Vambora. Vamos compartilhar. Os ouvintes estiverem curiosos para nossas pautas, como que a gente faz a estrutura, a tá? Define. Clica no link aí e vê lá no site. Verdade, boa. Então, beleza, William. Então, vamos lá. Próximo. E como as leis se diferenciam, então, das regras sociais, rituais? Por exemplo, ir na missa e comungar, tipo, é um dos pontos principais, né, do catolicismo. Sim. Mas se você deixar de fazer, você não vai preso, por exemplo. Isso volta um pouco àquela coisa de não ter consequências do Estado. Sim. Mas regras sociais e rituais se diferenciam um pouco de hábitos, costumes, tradições, pelo menos na minha classificação. Porque você falou, como eu tinha falado, você deixar de ir na academia ou comer em certo horário não vai ter consequência nem para você. Mas regras sociais, como por exemplo, você pensar no Brasil é um pouco mais difícil, mas eu acho que tem no Japão, você fazer como chama aquele do que você, como que é você inclina um pouco, William? Você que tem mais contato com a cultura? Inclina? Pra o bound lá do... O cumprimento lá? Isso, o cumprimento japonês. Essa seria uma regra social, para as pessoas mais velhas, você inclina um pouquinho para mostrar respeito. Nossa, se fosse só essa, e até tem uma antiga, né? Até o jeito que você fala. É engraçado até do jeito que muda isso também. Porque antigamente tinha aquela... Era uma regra social, não era lei, mas, por exemplo, chama de senhor,
pedir benção, Sim. esse tipo de Isso. coisa. Aqui no Brasil Sim. a gente tinha muito disso, mas é algo que... E a maior diferença aí, focando nas regras sociais, é que embora tenha suas vigências também, mas diferente de hábitos, costumes e tradições, se você quebrar uma regra social, vão te olhar feio. Sim, é igual ficar falando palavrão numa reunião corporativa. Tudo bem se for entre conhecidos ali, mas digamos que você tá numa... ambiente. Mas aí, Leader ó, room. só distinguir, a gente vai chegar na parte de políticas institucionais. Aí é mais uma expectativa social do que uma regra, né? Sim. Uma regra seria realmente falar senhor, fazer a inclinação lá, você tá no Japão, e se você não fizer isso, você vai ser reprochado, você vai O ser cara chega, julgado. inclina pra você. E aí, beleza? Não, porque esse negócio da inclinação é meio geral, mas uma coisa que realmente eles usam bastante é usar essas coisas de san e kun no final, que depende pra pessoa mais velha, mais nova, tem que realmente ter esse... Se você realmente não faz, todo mundo olha tipo... Você chamou. Foi educado, não? Regras, assim, no geral, regras têm consequências mais amplas. Sim. Não, aqui nesse caso não são legais, estatais, mas são um círculo social. Impacto, né? Tem seu impacto. Então, você quebrar uma regra, e regra também muitas vezes, já complicando um pouco, elas constituem o próprio processo que você faz parte. Como, por exemplo, você tá jogando futebol e de repente você decide jogar com a mão, como é que você tá quebrando... Você não vai preso, mas vai tomar uma surra, né? Não, pode ter pênalti, mas o ponto que eu vou é que não é que o futebol tem uma regra que você não pode usar a mão. Tem essa regra que constitui pênalti, falta, etc. Mas, além disso, aqui já chamando como auxílio meu amigo Wittgenstein, sem essa regra, não seria futebol, seria handball. Se você realmente só usar a mão... Exato. Então, se você só usar a mão, é outro esporte. Não é só que faz parte, a regra faz parte do esporte, mas em certa medida ela constitui a própria prática do esporte. Exato. Então aí é um círculo, o Pedro tá falando do círculo do Venn diagram lá, dos diagramas. É um círculo dentro do próprio círculo aí. Tá dentro, mas também constitui aquilo que tá definindo na Constituição. Olha, sabe uma coisa que é engraçado? Tipo, você escutando, você lendo, parece... Tipo, de vez em quando você tem dificuldade pra entender. Só que você olhando no dia a dia, igual com exemplos, igual falando do futebol, parece tão fácil, né? Sim, muito mais simples. Aqui eu falei, eu quero usar bastante exemplos, porque se você for ler um livro de direito, você vai se perder, dormir ou considerar suas escolhas de vida. Mas pensando dessa maneira, esperançosamente é mais fácil. Mas aí pra caramba. É a regra. Regras têm consequências e às vezes constituem a própria essência do que você está fazendo. Além do futebol aí, você pensar em xadrez, não é que se você mover o peão igual a rainha, você está quebrando uma regra. Você não está jogando xadrez, basicamente. Então... Nossa senhora, todos os peões igual a rainha, já imaginou? Então, essa tem que ficar atento aí porque, assim, leis são regras também. Sim. Porque você tem... Só que aí, de novo, vem pela punição estatal. Tem toda essa gestão, mas nem toda lei é regra. Como, por exemplo, o direito de formar o seu próprio negócio, ou de transferir propriedade, ou mesmo de casar. Não é que você tem que... Tipo, você pode ganhar validez baseado num processo, mas não é uma regra imposta, como todos pensam na lei. Na verdade, por muito tempo, historicamente, teve gente que defendeu que leis nada mais eram do que imposições baseado em ameaças pelo Estado. Faz isso, senão você vai preso, leva multa, etc. E era isso que era lei. Era o Estado te ameaçando e falando o que você tinha que fazer. Então... Mas você pensar nesse sentido aí de que também tem a lei de que confere poder, e você consegue abrir sua própria empresa e vira uma pessoa jurídica. É jurídica ou fiscal? Jurídica. Jurídica. Você vira pessoa jurídica, você sobe a escadinha aí, então não é sempre só imposição, são mais condições. Mas enfim, é só para, de novo, assim como tem hábitos e tradições em muitas leis, as leis, em sua grande maioria, também são regras, mas nem tudo que é regra é lei. E nem tudo que é lei necessariamente é regra. Que beleza. Então, beleza. Vamos pro próximo, porque senão... Pera que tem um ritual aí que também é importante.
É o ritual que eu acho que entra mais com exatamente o que você falou do Pedro começou falando no começo, aí, de ir na igreja, etc. Que o ritual é um conjunto de regras, né? Nada mais é do que você tem que fazer certas coisas, em certos momentos, usando certas palavras. E aí, para simplificar a regra, um ritual, eu diria que tudo que a gente está diferenciando aí até agora é o que mais se aproxima da lei, porque por mais que a lei tenha a consequência do Estado, ela só tem essa consequência porque seguimos o ritual do Estado. Não é que você comete uma coisa no Brasil e vai ser a mesma consequência que, não sei, na Argentina. E o que diferencia isso é só o ritual de respeitar a fronteira. O juiz, assim, a gente vai chegar nisso mais pra frente, talvez. Mas a lei é uma ritualização não religiosa. Sim. Você ainda tem que ter um elemento de, digamos, sagrado, entre aspas. Tem todos os seus preceitos e dogmas. Então, sabemos que rituais religiosos não são lei, mas muito da lei, e aqui é mais um ponto de curiosidade, que diferenciação mesmo, é em sua grande parte um conjunto de rituais. Agora sim. Vamos pro próximo, que é algo que o Pedro até deu uma comentadinha ali no tópico anterior, que é como que as leis se diferenciam aí um pouco das políticas corporativas, institucionais, etc. Quer que eu continue, Pedro? E você complementa, Pedro? Não, na verdade eu tava pensando, vendo esse questionamento, eu tava pensando justamente no caso da empresa que eu trabalho, né? Existe aqueles que eles chamam de valores, tudo mais, toda aquela coisa, e a política corporativa institucional, né? Acredito que assim, seria um código, uma leis num campo, dentro daquela área, né? Por exemplo, por assim dizer. E tem sim o seu dano, não como não são leis, Estado. São regras. Leis do Estado. Perfeito. Então, ou seja, são regras que dentro daquele escopo, imagino eu, tem sim seu dano, mas tipo que não vai ter não vai ser escalada a nível estatal. Por exemplo, dentro da política corporativa, por exemplo, determina que o funcionário, por exemplo, não pode levar o notebook fora da empresa. Sim. E ele leva o notebook fora da empresa. Existe uma implicação. Sabe que você tá com o notebook aqui? Não, o meu pode. Então tá bom. Mas existem... eu acho que não precisa chover muito no molhado aí, porque todos seguimos políticas corporativas, da escola. A gente, quando usamos um software também, temos que aceitar a política de privacidade, etc. Em resumo, existem então, tipo assim, regras privadas. Regras privadas. Dentro daquele escopo você pode ser penalizado de alguma forma se quebrar, mas não a nível, por exemplo, do Estado. Você não vai ser preso. Quer dizer, depende do que você fazer. Não, se você matar alguém na empresa, vai ser preso. Exatamente. Mas aí você foge só da política corporativa, não matar o colaborador. A forma, pra mim, mais fácil de visualizar isso aí é uma bolha dentro de outra bolha. Você pode ter as suas regras aí, seus hábitos, costumes de empresa, escola, igreja, enfim. Diretrizes bem específicas, mas ela tem que estar dentro das diretrizes maiores do Estado, que é as regras da Constituição. Enfim. Dentro da empresa você pode matar alguém. Não é crime. Aqui pode. Então, aí a gente falou disso também lá no Politicamente Correto. E que o Facebook tinha toda a coisa lá de difamação, de insulto, mas a gente falou que o Facebook e o YouTube eles tinham as próprias políticas, né? Que Sim. Eles podem banir com diretrizes bem diferentes do que o Estado, por exemplo, te julgaria num processo de discurso ao ódio, algo assim. Então, esse daí é o poder de cada instituição privada de executar suas próprias diretrizes, mas sempre tem que estar alinhada com as diretrizes do Estado em que está inserido. Pra mim, esse é o mais intuitivo dos pontos aí. Agora acho que complica, né, William? Agora? Oh, meu Deus do céu. Agora a parte veja bem, gostosa. Como que as leis se diferenciam aí dos princípios éticos e morais? Pedro, você que é um cara que gosta bastante. Nossa! Meu Deus. Da moral. Tem que apontar pro ouvinte aí que o éticos e morais estão no parênteses, né? Em primeira instância, só princípios. Nossa, cara! Querendo segundos de silêncio. É complicado. Sim. Esse momento de pausa aí ilustra bem a complexidade do tema.
É porque você Mas para pra pensar. Porque vamos parar pra pensar, por exemplo, quando você diz princípios, igual agora. Pra mim já cai num ponto que muitas vezes, sei lá. Eu sei que provavelmente vai ser abordado mais pra frente, mas, tipo, necessariamente uma lei não pode conversar. Tipo assim, necessariamente uma lei não quer dizer que vai ser sempre boa, entendeu? Uhum. É, antes Boa você de disse, chegar sim. de chegar nesse nível aí, porque esse é o próximo ponto. Princípio, só em termos de definições gerais, é mais uma seta. Ele É aponta o norte, é a direção. bússola moral que o pessoal fala. Isso, não é. Que assim, muitos princípios têm seus costumes, tradições, rituais. Então tudo que a gente falou até agora aí vai dentro disso. Pensa numa bolsa gigante, bota um P de princípio nessa bolsa aí e você vai diferenciar a bolsa, não necessariamente o que está dentro dela. Então aí é só leis são princípios, aí o ponto que eu queria chegar é sim e não, como o resto. Sim e Mas não. Com todo o resto, sim e não. porque leis contêm princípios, e muitas leis vêm de princípios, mas a diferença aí é que um princípio pode conter muitas leis. Como, por exemplo, o princípio lá nos Estados Unidos do direito à livre expressão é mais um princípio do que uma lei. Tem o código da Constituição, mas não está o que eles chamam aí no Brasil de tipificado, que você tá normatizando Tá parágrafo por escrito. parágrafo o que isso significa. É mais um princípio, e aí a gente vai detalhar isso mais em frente também, mas o juiz interpreta o caso. Eu tô falando como advogado já, o caso concreto. ele avalia cada caso tendo esse princípio como sua diretriz, essa seta aí que implica um montão de coisas, não só da história dos Estados Unidos, como também da semântica do próprio termo. Mas esse ponto só tá aí para diferenciar em grandes traços que sim, princípio é algo diferente de lei, porque um princípio pode conter muitas leis. Cara, mas eu vi É mais esse o ponto. Mas eu vi nisso daí, eu já pensei em abertura pra tanta coisa. Sim, sim. Meu Deus. No, superfície, pincelada. Quem quiser, ó, ouvintes, aqui, ó, confissão. Esse é o episódio que provavelmente mais tem referências. Senhora. Então, quem quiser escutar mais sobre princípios, tem um episódio específico do LexCast que ele fala sobre isso. Então, aqui é só resumir nisso, é uma seta. Não nosso lei, norte necessariamente. Então, é isso. Agora sim, acredito, vamos passar pro complicado real. Bom, então a gente conseguiu definir aí, dentro desses vários tópicos, mas agora vamos entrar pra nata, pra coisa que complica mais mesmo, que são outros 3 pontos aí, que é como que as leis elas se diferenciam ou se implicam. Bom, primeiro, nas morais. Nossa senhora. Vocês já querem que eu mande os 3 direto? Nossa. Eu quero... Não... Vamos tentar simplificar aqui. Eu deixei esses 3 pontos por último nessa parte da discussão porque isso implica 2 correntes de pensamentos bem fortes. Esses primeiros que falamos aí de hábitos, regras, políticas corporativas, existe um consenso em grandes linhas do que é e como se diferencia da lei. Agora, para esses 3 pontos aí de morais, direitos e justiça, existem várias escolas de pensamento, é uma discussão milênios, que já implica algumas coisas. Então, a pergunta aí, para repetir, é como leis se diferenciam ou implicam, podia ser e ou também, implicam morais, direitos e justiça. Aqui, a intenção, mais do que diferenciar apenas, como nos casos que a gente já falou, é introduzir essas 2 escolas de pensamento, filosofias, que para quem entra, bota o pezinho nesse mar do direito aí, vai escutar, que é a teoria do direito natural e a teoria do direito positivo. Então, provavelmente acho que até o Pedro já mencionou direito natural em algum episódio, não lembro qual. Mas, assim, são termos que abrangem essas implicações aí de morais, direitos e justiça. Na verdade, você para pra ver, você zoeira, esse é um tópico tão complexo e profundo, pra você ter ideia. Quando você menciona o direito natural, por exemplo, cara, eu tô dando uma pesquisada pro episódio e tudo mais.
Eu vi que, cara, ele começa, vai, entre aspas, assim, do que eles chamam desde o período da antiguidade clássica, chegando até agora no século XX, sendo modificado. Sim, constantemente. O Aristóteles falou disso, depois o maior Sim. propulsor dessa vertente aí foi o Santo Tomás de Aquinas. Na verdade, também, Então vamos contar pro ouvinte aqui, um momento história, ouvintes, que junta na fogueira. O direito natural, como a gente já começou a contar aí, é uma vertente que diz, em grandes linhas, de que o direito... E aqui, ó, tem uma peraí, frase só boa um parênteses. Posso colocar? Pra iniciar Manda, aqui Pedro. uma definição. Diz aqui que o quê? O direito natural, também conhecido como justnaturalismo, né? Também é denominado como direito natural, que ele é universal, imutável e inviolável. É a lei imposta pela natureza a todos aqueles que se encontram em um estado de natureza. É simples. Eu acho que, tipo, você já entende que aquela perspectiva mais, como é que posso dizer, positivista, ou até uma própria visão do Wittgenstein, tipo... Você tá usando termos não definidos aí ainda. A visão, o que é positivista para ter a visão positivista? É verdade, vamos desde o começo. É verdade, volta. Volta um pouco. Então é só para exemplificar o que você acabou de dizer aí. Direito natural é uma teoria, uma visão de muito tempo de que as leis existem independente do Estado. De que... Uma ordem natural. Isso, existem em primeira instância, a lei divina, né? O comando divino, que é as leis os 10 mandamentos, você pensar na cultura judaico-cristã, vem, no primeiro momento vinha de cima, depois passou a vir da própria terra, da natureza, de que no momento em que é naturalmente inclinado a sobreviver, então ele tem um direito a sobreviver, que a gente entra um pouco aí nos direitos humanos, toda pessoa tem direito à vida. Essa visão, e aqui, quanto mais você pesquisar sobre isso, pensar sobre isso, mais complicado fica, porque ele evolui através de séculos, milênios, com pessoas dizendo coisas, às vezes, contraditórias ao que outros disseram, e chega num momento que é quase espiritualidade, você pode dar o significado se quiser. Mas, em grandes linhas, pelo menos seguindo aí o que eu entendi historicamente, é a defesa do direito como algo, como o próprio nome diz, natural, que se não vem de Deus, vem das inclinações humanas, da natureza humana, da natureza, da própria natureza. É isso. De que leis existem... e aqui a gente até fere um pouco nossa próxima definição de... A gente começou falando que lei era algo imposto pelo Estado, segundo essa visão de direito natural, não. Já vem antes disso. Sim e não. A lei existe independente do Estado, mas ela pode ser descoberta pelo Estado, reforçada pelo Estado, também pode ser criada pelo Estado. Se a gente chegar numa visão mais contemporânea do que é direito natural, eles argumentam que eles complementam o direito que vem só do Estado, que seria o positivismo, não é que são contra. Mas, de novo, só para entender simplificadamente como se diferencia uma coisa da outra, o natural existe independente de qualquer Estado, natureza, Deus, escolha aí o seu protagonista. E o positivismo, o direito positivo, melhor dito, porque aqui tem que diferenciar também que quando você termina em ismo, você está falando de certas escolas de pensamentos, é igual o Islã e o islamismo, são coisas distintas, apesar de ter um fio condutor, é o mesmo. Mas um é um conceito de pensar sobre, o outro é a coisa em si mesmo. Agora, voltando, o direito natural, então, é isso. Tem um poder maior que define lei e nós só replicamos. Não ultrapassa o escopo do homem, né? Existiria lei mesmo sem Estado, seria Perfeito. A premissa aí. E também outra implicação bastante forte que podemos explorar um pouco mais depois é de que leis não justas não são leis. Porque as leis naturais são necessariamente justas. Isso? Nossa! Não vamos entrar nisso ainda, em breve. Mas é outra consequência dessa visão aí.
E o positivismo, como vocês podem imaginar, seria o oposto disto, que a lei é uma criação necessariamente social do Estado, que vai mudar segundo o momento histórico, cultura, enfim, do quem está no poder. É artificial, digamos, é uma invenção. Não é que estamos descobrindo a lei, embora tenha um pouco disso se pensar cientificamente, mas não é mais matemática no sentido do que, digamos, física, que você descobre, sei lá, a lei da gravidade. Pode ser, não sei, pode-se dizer que ele tenta, sai do campo estrito, vai desse campo mais de ordem acima do homem, vai para um campo mais científico, por assim dizer. É o homem gerando a própria ordem segundo suas conveniências. De novo, de maneira bem abrangente, porque assim como o direito natural, o direito positivo surgiu faz muito, muito tempo. Dizem que um dos precursores foi Thomas Hobbes, que, para quem já escutou o nome aí, o cara escreveu Leviatã, ele defendia o poder do Estado. E ele colocava na mão do Estado a obrigação de fazer as leis. Tipo, a lei é o Estado, é basicamente o que ele dizia, no sentido mais autoritário da coisa, que não tinha legislação, não tinha divisão dos poderes, era só a lei é o que o rei falar. Sim. E para ele isso era melhor do que o oposto de estado de natureza. Mas não entrando nessa tangente aí, de novo, assim como o direito natural, o positivismo, o direito positivo, tem uma história longa, com muitos defensores de coisas diferentes, então não dá pra você falar positivismo é X, porque é mais como só no boliche que você tem uns pinos assim. Você pode dizer os pinos, você pode acertar alguns, mas fazer strike é difícil nesse caso aqui. E bom, é isso. Um é algo maior, o outro positivo. Aqui um outro exemplo que ajuda a entender se a gente fala em lei da gravidade, pense nisso. Lei da gravidade. Não tem nada a ver com lei do Estado que a gente falou lá no começo. Mas a gente usa o mesmo termo. Não é justo, o cara vai, né? Começa a flutuar. Mas não usamos o mesmo termo lei aí para designar isso. O direito natural está mais associado disso, de que lei existe, assim como a gravidade, a gente vai lá, descreve, faz um modelo para entender, mas tá lá, entendeu? Enquanto o positivismo, de novo, é mais quesito construímos o modelo e o que justifica é o próprio modelo. Por que usamos 2 mais 2 é 4? Não é porque existe uma realidade objetiva que diz isso, é uma convenção social que só é válida porque dizemos que é válida. É mais ou menos nessa linha aí. Tem muita intersecção, eu estou simplificando absurdamente, mas só para contrastar os dois, seria isso. E aí uma outra conexão interessante é que também dentro do positivismo tem suas linhas inclusivo, exclusivo, soft, hard. Tem... Nossa senhora, gente. Tudo que tem você mexe aqui, coisas. Você bate a mão assim, Formigueiro. Sai uma barata, né? Bate a mão pra sair uma barata do armário, sai 10. Mas só para fechar a definição dessas duas coisas aí, como eu tinha terminado o direito natural de que uma lei não justa não é uma lei, a corrente de direito positivo diz que uma lei não necessariamente precisa ser justa para ser lei. É o contraste da conclusão anterior. E que lei é simplesmente uma criação nossa, imposta pelo Estado, e fica aí. Se é justa, se não é justa, se é moral, se é mal, às vezes pode ser, às vezes não. Esse é mais ou menos o discurso pelo qual vai. E aqui um aviso para os ouvintes. Eu escutei que no Brasil essa corrente de direito positiva tem uma fama muito ruim. Não sei, não tive faculdade de direito no Brasil, mas vocês também já respiraram um pouco desse ar de má reputação aí do direito positivo. Tem um link espetacular nas referências do episódio do Salvo Melhor Juízo, que eles passam 1h40 falando só dessa corrente aí. E isso desmistifica bastante dos mitos que eu nem sabia que existiam no Brasil, mas aparentemente existe. Bom, então agora que César definiu bem o direito natural positivo, vamos voltar um pouquinho ali na pergunta. E como que elas se diferenciam ou se aplicam nas morais, direitos em si e justiça? Acho que nesse primeiro ponto, quanto moral, a gente já consegue ver que é mais fácil você traçar esse primeiro ponto junto ao direito natural do que propriamente o positivista. Acredito aí que nessa primeira linha, então, que no caso o direito natural tem uma forte influência
nessa parte cultural, põe em relação à moral, principalmente por causa da religião, esse tipo de coisa. A gente tem que ter um parâmetro em comum. Agora, quando você fala em positivismo, pra mim já fica mais confuso, pra ser sincero, de amarrar. Eu acho que não dá pra dizer que é indiferente, mas eu acho que talvez não seja um fator relevante, por assim dizer. Isso. A definição, uma das mais gerais que você pode fazer é que pode ser, mas não é necessariamente. Que uma lei é uma moral. É indiferente no caso, né? Eu acho que a pergunta certa no positivismo é se funciona ou não. Mas aí você chega em efetividade. Vamos pular pro quase final do episódio. Então chega, volta. Aí a pergunta, relembrando aí, como que leis se diferenciam e ou implicam num primeiro quesito morais? Segunda vertente do direito natural, uma lei sempre é moral, independente se você ache disso, tem uma moral implícita. A questão é achar qual é e discutir, enfim, se é justo ou não é justo. Mas essa é a vertente, uma lei sempre é necessariamente moral. E segundo os positivistas, nem sempre. Pode ser que na maioria, mas nem sempre. E aí um bom exemplo, que aqui eu já vou, confissão total, depois de ler tanto sobre os assuntos, eu me identifico mais pro lado positivo que pro natural. Isso daí eu acho que você não precisa nem falar, César. Né? Olha, aí eu fiquei surpreso, porque no Brasil existe uma fama de que positivista é conservador da extrema direita. Então, eu não sei de onde veio essa fama, mas me parece um mau entendimento. Quer dizer, não sei, vou ficar não sei, não vou especular. Mas enfim, aqui um exemplo do efeito morais em leis positivas. O que eu vejo é, por exemplo, eu falei do dirigir na esquerda aí. Não implica nenhuma moral, não é que você vai ser menos ou mais se você dirigir do outro lado. É bem de tradição, costume. Então é uma lei, é um código, mas pra mim não vejo moral. Tem outros que sim, obviamente, como aquele do próprio homicídio, lei de abuso de pessoas vulneráveis, enfim. Tem muitos aí quesitos que sim implicam. Até se você pensar na história do Brasil, só curiosidade aqui pra quem escutou o LexCast, tem um episódio que ele fala da lei da mulher honesta que existia no Brasil. Não sei se vocês já escutaram. Lei da mulher honesta, não. Aqui no Brasil tinha uma lei de que uma mulher honesta era uma mulher que casava virgem. Uhum. Então, se depois de casado o parceiro descobrisse que ela não era virgem, por lei ele podia anular o casamento e pedir recompensa. Aí eu já não sei os detalhes da lei. Mas existia essa lei aí da mulher honesta, que implica um montão de julgamentos morais, e obviamente era uma lei que vinha disso. Eu sabia disso, mas não sabia que era uma lei. A lei da mulher honesta. Então, só pra não confundir, quando o César fala, que acho que a segunda vez que você fala o negócio de dirigir à esquerda, é do lado esquerdo, tá? Do carro, né? Não é na esquerda da pista, senão aí você tá errado mesmo. Mas pode ser os dois, né? Quando você inverte o lado do dirigir, você também inverte a direção que você vai pra um lado ou pro outro. Sim, lá. Agora aqui isso, acho que entenderam. Quem que vai dirigir do lado esquerdo se não tem um volante? Pelo amor de Deus. Ou na contramão. Não, então, isso que vai que nego acha que é na contramão que o Sérgio tá falando. César mata o cara lá em Londres. É nesse sentido aí. Eu não sei se meu exemplo foi o melhor possível. Não implica, vamos ser sérios. Uma coisa que você tá dando é o melhor exemplo, porque não implica numa decisão, tipo, decisão moral, coisa do tipo. Você não vai ser uma pessoa melhor ou pior se dirigir o carro de um lado do outro. A mesma coisa de usar roupa preta ou azul. Sim, aí o que complica aí é que não... Isso complica bastante. É que muitos defensores do direito natural dizem que sim, existem direitos positivos, como esse que a gente falou, mas que também existem os direitos naturais, que independente do que o Estado disser, você tem o direito à vida, tem o direito à livre expressão, você tem sim, porque você para pensar, coisas. Se você dizer que não existe, que é dado, tipo, que não existe, isso é eu falando, tá? Nesse entendimento, nessa parte do direito natural. Se não existe nada acima e o Estado, no caso, seja o parâmetro para dizer o que é lei ou não, então, tipo assim, se você for analisar tudo que aconteceu, tipo aí de guerra, esse tipo de coisa, justificativa, como é que fica? Por exemplo, os alemães declarar que judeu não era humano, por exemplo. Entendeu? Você cai nesse...
nesse buraco Então, aí. mas aí a problematização aí é mais histórica, né? Porque você tem, quando você fala de guerra internacional, você está falando de leis no espectro internacional, que é outro animal. Então, tipo assim, vamos falar em campo interno, dentro da própria Alemanha, por exemplo. Peraí, deixa eu te pausar aí. Esse já vai pro segundo ponto. Das morais aí, então é isso, que diferencia segundo a sua crença. Agora, o direito, chegamos no ponto como que leis, tipo, lei implica um direito, ou o direito é necessariamente uma consequência da lei? Essa é a pergunta que eu e o Pedro vamos falar agora. Eu acho que é o segundo ponto. Direito é uma consequência da lei. Porque o que eu entendo? Eu entendo que quando a pessoa diz eu tenho direito, ela tá dizendo que alguém ou alguma coisa tem alguma obrigação para com ela, entendeu? Você tá se definindo como positivista aí, você sabe, né? Sim, mas eu tô. Mas independente disso, é isso que é o entendimento inicial que eu tenho. Aham. Porque se o Estado falar você não tem direito à vida, aí que tá a briga. Você acha que o direito à vida é universal, é inerente, é um direito independente do que diga seu Estado? Ou se o Estado falar você não tem direito à vida... Bom, Não, lógico que não. caminha Só pra tô morte. explicando, tipo assim, eu entendo quando o Estado impõe um direito, eu não tô falando que eu concordo estritamente, mas se o Estado impõe um direito, ele tá dizendo, tipo assim, que, ó, digamos, o William fala que tem o direito de alguma coisa. Vai, O direito de dar um murro. ou seja, eu tenho a obrigação de levar o murro do William, entendeu? Mediante a força do Estado. Obrigação você tem, né? Mas... Mas eu acho justo ou não é outro Mas não ponto. deixa não, pra você ver. Entendeu? eu acho que aqui tem várias maneiras de focar nisso, e lembrando, ouvintes, são pinceladas. Uhum. Dá pra você fazer como que a pessoa morre, você faz a dissecação. Dá pra você dissecar a palavra direito aí em várias vertentes. Até porque isso é uma complicação minha, viu? Em inglês, quando você lê todo o material, eles não falam de direito, eles falam de rights, eles falam de law. Isso é jurisprudence, que é ciência do direito. E no Brasil que vira direito. Nos Estados Unidos você entra numa faculdade de direito, você entra no law school. Na verdade, quando faculdade você de fala, leis. tipo, quando a pessoa fala que tem direito isso, aquilo me incomoda um pouco, cara. Mas aí é coisa de contexto, né? Ó, aqui o Wittgenstein entrando na conversa. Wittgenstein entrou na conversa. No Brasil... Eu vi que o César até dá uma risadinha, né? Tá apaixonado. Se ele visse o por isso, Wittgenstein, eu acho que ele metia um beijo na boca dele, eu tenho certeza. É porque eu vejo ele, a presença do patrono aqui, ó, o espectro patrono senta aqui do meu lado. A gente percebe daqui, não. Mas é porque no Brasil o contexto de direito tem a mesma significado que jurisprudence ou law nos Estados Unidos. Eu Por acho isso que isso é boa parte da confusão se remete a isso mesmo. Sim, é algo interessante, porque você está falando, você está definindo direito, nós estamos falando de direito nesse contexto aí como realmente um right, como algo que te permite o Estado, não é um conjunto de regras ou sistema de direito, como eles dizem aí. Não estamos falando disso. E a confusão, sim, acontece muito em virtude da língua. Mas se se incomodar é besteira, cara, porque no Brasil é esse o significado. Você tem que aceitar ou levantar a bandeira aí pra corrigir todo mundo em todo momento que for falado isso. Tá, deixa do jeito que tá, vai. Mas enfim, a pergunta aí que você respondeu então, pra você, o direito é uma permissão que vem do Estado, então é uma condição lógica quase. Não tem como você ter direito se não existe lei pra isso. Eu também concordo nesse perspectiva bem estreita, de que eu vejo direito como uma relação semântica necessária. Você pode reivindicar seu direito a alguma coisa, por exemplo, casamento gay, antes de ser liberado. Não sei no Brasil em que pé que tá exatamente, se já é oficializado ou não. Tinha união estável já. Pensemos em 2005, quando não era. Você tinha o direito do casamento do mesmo sexo? A resposta é um simples não. Se você pensar que o direito é uma possibilidade dentro da lei. Você tinha o direito de reivindicar esse direito, que isso sim está na Constituição. Você pode se manifestar, pode reivindicar, pode pedir. Como diz a linguagem popular, o choro é livre. Mas o direito realmente só vem da lei, vem da letra da lei. Até porque, se quiser apresentando outro exemplo, vai reivindicar o seu direito natural, se quiser, aí, de propriedade privada lá na União Soviética, na Coreia do Norte. Vai lá reivindicar esse direito de viver num estado que não te ameaça, viver livre de ameaças, que diz a ONU lá. Vai lá na China e reivindique isso lá pro governo chinês.
Sei lá. Eu tenho meus direitos. Direito seu é isso aqui, o AK-47, essa cara. Eu digo, você tem sempre a possibilidade de fazer o que você quiser. O direito, na minha concepção, mais pro lado positivo e definindo a palavra como consequência da lei, realmente você não tem até ser aprovado, vindicado, assinado, enfim. Até porque Direito fica muito existe... confuso, né? Tipo, até porque eu realmente entendo o que você tá falando. Porque realmente, se não... Como diabos, tipo, se necessariamente você não precisar de leis pra ter um direito, imagina a zona que ia ser. Eu não consigo ver outra forma. Exato. Tem muita gente reivindicando direito, aí isso é um direito, né? A gente fala, isso é um direito, não é um favor, enfim. Realmente, não. É contexto, cara, é contexto, igual você falou. A gente sabe o que eles querem dizer, né? Mas não... Uhum. Realmente, até esse ponto, dessa perspectiva, não é bem assim. Então, só para responder a pergunta daquele tapa final, uma lei implica direito, ou existe direito sem lei? Direito é uma concessão de uma lei. Não existe direito sem lei. Essa é a nossa conclusão. Nossa. Mas, ó, aqui só um asterisco que a gente pode comentar depois também. Segundo a ONU, ou a Organização dos Direitos Humanos lá, você tem direito à vida sim, independente de onde você tá, o que seu estado disser. Isso é algo que hoje, digamos, a sociedade internacional contempla até um certo ponto de que sim, é uma verdade. Você tem direito à vida. Até porque se coloca a Venezuela ou a Coreia do Norte começar a fazer genocídio, invade. Porque existe o direito à vida. Fica bem positivista aqui, porque é uma convenção nossa, não é que... Esse é o meu entendimento, não é que você pode falar realmente existe. É que antigamente, por exemplo, fazia genocídio a rodo e os estados nem sabiam. Às vezes até autorizavam, como foi o caso aí do nazismo. Os armênios, até hoje, a Armênia não é reconhecido o genocídio dos armênios. Se pensar no próprio estado nazista também, que internamente aprovava o genocídio o judeu não tinha direito à vida lá. Então, eu entendo, principalmente das pessoas mais próximas aí dessas vertentes de que direitos são universais, etc. Eu entendo de onde vem essa emoção de dizer sim, a vida é um direito, só que você pensar nesses critérios semânticos, não, porque depende do código de alguém em algum lugar, em algum momento. Até porque, só dar um final exemplo aqui. A gente falou lá no Guerra Justa, né? Guerra Justa é um excelente complemento para esse episódio aqui. Um soldado não tem direito à vida quando ele tá na guerra. Não é que o outro soldado mata ele e vai ser julgado por homicídio. Ele não precisa tá ameaçando, né? O soldado tá lá comendo no momento de descanso, o outro pode ir lá e matar ele tranquilamente, só porque é um estado de guerra. E aí, soldado não tem direito à vida. Na verdade, eu sinto que tem que ter um common ground pra todo mundo, sabe? Você falar, tipo assim, não, é estritamente com o conceito de local, época, papapá. Você fica amarrado a tanta coisa, a tantas variáveis, cara, que fica difícil, entendeu? Eu entendo o seu conflito interno porque eu também tenho. É algo que eu quero acreditar, mas se você analisar historicamente, semanticamente, o que significa um direito, temos que chegar nas conclusões que já fizemos, de que não existe um direito sem realmente uma lei. Existe, sei lá, vontade, existe um princípio, existe uma convicção nossa, sua, de que deveria ser distinto. Mas aí a gente chega naquele normativo descritivo, né? O mundo como é e o mundo como deveria ser. E por sorte, eu vejo que estamos chegando num mundo mais normativo nesse sentido aí, de que, falei, a existência dos direitos humanos, embora tecnicamente uma convenção mais do que um direito natural, da minha perspectiva, é um passo no caminho certo. Não é que é ruim porque não vem de Deus. Se está todo mundo cumprindo e se comportando segundo aquilo que melhora a vida para todos, cara, sucesso. Mas enfim, vamos discutir isso melhor em breve quando a gente fala das teorias de direito. Isso. Bola pra frente, Wade. Bom, então, definidos esses dois, não se esqueçam que falta o terceiro ponto aí, que é a justiça. Nossa. Meu Deus do céu. Como que ela... Eu acho que não... Ô Pedro, eu pensei numa coisa aqui que vai ajudar a não
focar muito nisso. Pros ouvintes também. Isso daqui eu converso com todos vocês. Pelo que a gente já falou de morais aí, de direito, dá pra perceber que divide bem as linhas se você pensar no modo direito natural, direito positivo. As grandes premissas aí uma lei por ser lei é necessariamente justa. E eu acho que não tem necessidade de elaborar muito, dado que todos conhecemos a história do nazismo, a história do apartheid na África do Sul, da segregação nos Dado Estados Unidos. que todos somos humanos, já sabe. Até da lei da escravidão antigamente, que Uhum. permitia venda e compra de pessoas. Acho que você falar uma lei... Aqui a discussão maior é essas leis. E leis eram, né? Não tem como você falar que não eram leis. Eu acho Mas, que discutir hoje esse ponto de justiça seria, tipo, sei lá, entrar no campo do Código Penal hoje, por exemplo, fazer um comparativo. Antigamente, funcionava da seguinte forma: o dano que a pessoa cometia a você deveria ser replicado a ela, entendeu? Na mesma proporção. Tem pessoas que hoje acham que, tipo assim, hoje o cara cometeu um homicídio, tudo bem, ele vai preso por X anos, mas lá dentro ele continua vivendo normal. Sinto que não foi... Sinto que faltou alguma coisa, entendeu? Tipo, injustiça, ele tá lá aproveitando, ele me tirou tudo, e blá blá blá. Tem que observar aí que tem duas coisas distintas aí. Tem um conceito de justiça, que é muito mais filosófico do que legal. Uhum. Lá naquele espectro lá do linguagem, tá bem próximo do beleza aí, que são coisas que cada um define segundo suas circunstâncias, desejos e etc. Então, cara, é muito difícil. E é isso que eu queria falar, que para a relação com a lei que a gente está definindo aqui, a discussão é só, uma lei é necessariamente justa porque é lei? Eu acho que é intuitivo aí pensar que não. Aquela questão do legalismo, tipo, só porque é lei, tipo, quer dizer que tá certo sempre e tudo mais. Que você deve seguir ou não, e a gente vai chegar nesse Sim. ponto mais adequadamente, mas só para fechar isso aí, tem a vertente naturalista que diz que se uma lei não for justa, não é lei. Eles têm essa concepção aí. Enquanto que o povo do positivismo diz tem leis injustas sim, embora seja uma lei, dá para contemplar a injustiça e tem que fazer coisas em relação a ela. Mas essa é a divisão. Tipo, uma lei sempre é justa. Se você pensa naturalmente, você vai negar as leis injustas, você vai falar que a lei do apartheid lá não era uma lei. Era só uma política imposta pelo quem estava no poder. O que eu vejo como conveniência semântica, né? Que você define o que é lei aí segundo o que você quer, mas se você pensar que é imposta pelo Estado, é lei necessariamente. E eu tô sendo enviesado aqui, mas é o que eu queria deixar claro. Quem diz que uma lei sempre é justa, pensa que as leis injustas não são leis por virtude da falta de justiça. E o positivismo diz que não, tem leis injustas, e você deve seguir ou não, é outro papo que a gente vai ter mais pra frente. Mas essa é a bola pra contemplar aí, pense bastante, ouvintes, link nas referências. E aqui, ó, vou fazer uma meia promessa. Existe um livro chamado A Teoria da Justiça, do John Rawls, que é um pensador americano que eu já até baixei o livro e eu quero fazer um episódio sobre justiça, o conceito de justiça, pro lado mais filosófico, ver como evoluiu ao longo dos anos, etc. Que vai ser talvez outros 2 episódios do VB+. Nossa senhora! Então deixa isso um hold pelo momento. É só essa relação que eu queria deixar claro aí. Lei nem sempre é justa, segundo os positivistas, e uma lei não justa não é uma lei, segundo os naturalistas. Ponto final. Ok. Bom, galera, agora depois desse longo papo aí, como a gente definiu os conceitos da lei, como são aplicáveis, etc. Discutindo bastante aí também como elas se diferenciam, aplicam em vários pontos diferentes. E, dividimos bem também o direito natural, o direito positivo. Vamos agora conversar um pouco mais sobre a origem, de onde que veio tudo isso. Então, de onde vêm as leis? Como isso começou? Tem muita gente, principalmente no Brasil, que diria que começou com o Código Civil Romano, 500 anos antes de Cristo. Que aí a principal distinção aí, como a gente falou lá no começo, a gente definiu lei como algo do Estado. E se você pensar em o que as pessoas chamavam de leis desde os princípios da sociedade, não era bem assim. Então,
É uma evolução do significado aí, contexto. Então tem que separar. Tem as leis pré-sistemas jurídicos, que eu estou classificando aqui como depois dos romanos, quer dizer, antes dos romanos, e as leis pós-sistemas jurídicos, que é o que conhecemos melhor hoje. Ah, sim. É porque, na verdade, se for entrar nesse mérito de onde começou, o pessoal cita Roma, mas, na verdade, você tem que retroagir mais, né? Acho que desde a antiga China você já tinha já. Eles Então, chamavam aí que tá a confusão. Tem muita gente que fala também do Código de Hammurabi lá, Uhum. que foi o primeiro registro que tem de leis escritas. É que, já que a gente tá em discussão, bora meter o pé nela. Vai. Aqui, segunda divisão que estamos fazendo, lembrando, queremos falar do tópico para compartilhar o entendimento geral desses conceitos chaves. E a maneira que encontramos para dividir aqui o entendimento é essa de separar entre leis primitivas, digamos, que é antes dos romanos. Tem que traçar uma linha aqui, Pedro. Não Tem dá que pra ter um meio falar de que foi campo. antes dos romanos. Tá. A gente só vai justificar a linha. Perfeito. Então vamos traçar aqui nos romanos, porque hoje, pelo que eu entendo, todo o nosso sistema de common law e até o civil law vem depois disso, tal qual entendemos. Antes disso eram mais tipo rascunhos disso. Então, primeiramente, de onde vêm as leis? Se você não é um defensor do direito natural afinco, suspeitaria que você concordaria com a asserção de que lei vem de sociedades, dos humanos juntando aí em certas regiões e tentando viver em conjunto. Porque aqui, se tiver lá no papel do Tom Hanks, numa ilha sozinho lá, só com uma bola de vôlei, é difícil ter leis. Então, que antigamente, e aqui é tudo leitura e interpretação, pessoal, não leve necessariamente ao pé da letra. Código de conduta sempre existiu em todas as sociedades. Tem o código de Hammurabi aí, que é o mais antigo registrado. Mas antes disso também existiam os vinculados oralmente, né? Tinha a memorização de códigos, tinha a própria observação de certas tradições. Não dá pra voltar até o Homens da Caverna, porque, como a própria história diz, é pré-história. Não tem registro, não dá pra saber o que. Mas não é difícil de imaginar que algum tipo de ordem vigente devia existir. Quer dizer, ou criar. Tudo que a gente falou lá de costume, tradição, ritual, isso, desde que gente é gente convive em sociedade, ou o que entendemos como sociedade, né, melhor coletividade, tem que ter. Até porque a gente falou isso até no VB Altruísmo. Isso faz tempo, hein? Só os ouvintes mais longínquos não vão lembrar. Existe uma predisposição biológica aí de se separar em grupos para aumentar a chance de sobrevivência tal grupo. Então você sempre vai encontrar códigos de conduta que você não pode matar os seus pais, seus irmãos ou membros da mesma tribo, enquanto mediante uma invasão ou para invadir tá liberado. Então as leis, de onde vêm as leis, da minha perspectiva e a exposição que eu tive, vem disso daí. A evolução natural de convivência em sociedades. Mas assim, é lei ou não é lei? Aí que tá. Tem muita gente que fala código de Hammurabi aí. É lei ou é código de conduta? Se você pensar... Aí que tá aquele traço na linha lá. Se você pensar nos sistemas jurídicos modernos, de que você separa os poderes e tem uma pessoa encarregada de estudar a lei, aplicar a lei, executar a lei, esses códigos aí não eram só códigos, né? Eram vontades do rei, imperador, ou o que seja. E era basicamente uma condição, né? Era aquele famosa fórmula C, então. Se fizer isso, acontece isso. Se fizer aquilo, também... Então é como se fosse uma regra, aquelas regras que a gente falou antes. Se enquadram mais em termos de regras. Aqui o autor que eu li, o Hart, ele separa em regras primárias e regras secundárias para diferenciar o nível da evolução do sistema de leis. Ele diz que os sistemas primários são obrigações. Você não deve fazer isso, ou deve fazer isso. E basicamente vem por ameaça. O rei, o imperador vai te punir de certa forma se fizer isso, e te recompensar de outra forma se
fizer outra coisa. Mas é basicamente isso, os sistemas primários. Segundo o estudo dele, você pensa, olhar lá para as tribos, olhar para as civilizações mais antigas, igual o código de Hammurabi, era isso. São regras primárias. Não realmente sistemas jurídicos. Se você definir lei como do Estado e partindo desse sistema, não era lei. Eram regras de conduta apoiadas ou sustentadas por ameaças. Mas, bom, existia. Até os 10 mandamentos lá, para contextualizar um pouco no mundo mais ocidental, eram leis de Deus, né? Ninguém chamava de regras, sugestões divinas. Dicas, né? Dicas de Deus. Aprenda a viver melhor. 10 dicas. As matérias do BuzzFeed. O que é interessante aí é que eu vou entrar na tangente já, né? Mas isso mudou na própria história do cristianismo, né? Quando surgiu o Cristo, já passou o Novo Testamento, é mais muito dicas de vidas do que leis, propriamente ditas. Mas você pensar só conceito de lei, assim, regra primária, tudo que é passado, que é antes do Código Romano, aí, em grandes linhas. E aqui, confissão também, como disse o Pedro, tinham códigos na China, tinha coisas aí que a gente não faz nem ideia, dos astecas, por exemplo, não sei como funcionava. Pode ser que eles tinham coisas mais parecidas a sistemas do que simplesmente regras, mas para simplificar o modelo, estamos dividindo assim, traçamos a linha aí, se discordar, bom, o choro é livre. Então, beleza. Não sei se você quer complementar com alguma coisa aí, o entendimento que eu tenho é isso, de onde vêm as leis... Tudo que eu já falei aí, resumido até os romanos. Não tem como fugir muito desse ponto. Até porque a própria ideia, tipo, de estrutura de leis mesmo, igual se a gente adotar os 10 mandamentos mesmo, ou a própria visão dentro do cristianismo, é que ele tem uma... se você ler toda a Bíblia, você vê claramente essa... Como é que você pode dizer? Inicialmente, quando você analisa o povo judeu e tudo mais... em relação aos 10 mandamentos, você vê claramente que era um povo mais selvagem, né? Então, igual você falou, era mais um código de conduta mesmo. Eu sinto que tem um... Oi? No sentido de conduta aí, porque hoje também homicídio, até abuso, assédio, qualquer coisa, são códigos de condutas que temos também. Sim. A principal diferença aí é que antes eram obrigações, regras primárias, vinha de Deus. Porque na verdade, até pela divisão própria, como não ter tão bem definido hoje o Estado, então, tipo assim, o poder sacerdotal que eles chamavam, era casado ao poder jurídico, por assim, da época. Se você for analisar, por exemplo, sacerdote, esse tipo de coisa, ele ultrapassava a linha, por exemplo. Alguém que procurasse um advogado lá na época do Moisés. Meio difícil, né? Então você não tinha ainda essa separação bem definida. Então entendo eu como uma evolução mesmo. Tem muito pra onde correr aí. Resumindo, antigamente, segundo essas vertentes aí de regras primárias e direção do poder, eram regras. Chamar de leis tem que se esforçar um pouco mais pra justificar. Até porque não tinha esse... Até porque a gente chama como lei, hoje, não existia lá. Se aplicar um conceito que não existia antes é um pouco difícil, né? Retroativo. Analisar o escopo histórico pela ótica de hoje não dá também. A gente chamar quem era dono de escravo de racista hoje. A gente tem sentido, mas pra ele não. Não. Bom, aqui aproveitando já que a gente traçou a linha, eu falei uma regra desse autor que eu li aí era regras primárias, que era isso. Obedeceu, tem que obedecer, já era. E o que diferencia, o que faz com que as leis, segundo ele, realmente se tornem leis, é que tem um sistema secundário de regras que é de reconhecimento, modificação e anulação dessas próprias leis. Que é o que o legislativo faz hoje no nosso contexto. Que temos a Constituição, mas também tem o poder legislativo que... É engraçado isso, né? A Constituição meio que serve como os 10 mandamentos. Até o Pedro leu um pouco aí do Hans Kelsen, né? Se você quiser comentar depois, de que a fonte, ainda em grandes linhas, é algo escrito num livro. Que na verdade tem que ser parametrizado, né, cara? É aquela coisa, querendo ou não... É igual você falou em relação à Constituição.
Entendo eu também que... Não consigo imaginar de outra forma, pra ser sincero. É complicado, mas aí só para voltar à explicação de como diferencia, é que os sistemas mais avançados, assim, entre aspas, que tem regras secundárias de, ok, como formamos uma lei, quem tem que aprovar a lei, se eu quiser mudar a lei, qual é o processo. Porque antigamente você discordava da lei lá do Hammurabi ou do qualquer outro imperador, como você ia mudar a lei? Qual que era o processo? O que acontecia? Era difícil, né? O que justificava a lei? Muitas dos impérios, principalmente, a lei era o rei. O rei falava e já era. Não sei quem, aproveitando a temporada dos Oscars aí, quem assistiu o filme A Favorita, tem muitas cenas lá que ela diz: essa é minha vontade. A rainha diz e virou lei. É isso. Enquanto que hoje, mesmo que o Bolsonaro falar qualquer coisa lá, o Trump não vira lei. Pode decretar estado de emergência, pode fazer um monte de coisa, mas para virar lei, tem que passar ser aprovado pelo Congresso, pelo Senado, depois tem que assinar, vetar, enfim. Tem todo esse sistema aí de gerar lei, mudar lei, anular lei, é o que faz os nossos sistemas de leis realmente leis tal como os entendemos. E essa, pelo meu entendimento, também é a definição mais aceita no mundo acadêmico o que constitui um sistema de lei, ou jurisprudência, que eles dizem em inglês. E o Estado romano, por que começou aí? A história é interessante porque realmente a gente falou lá no Biografias. Peraí. Opa, pulando um pouco aqui. A gente vai lançar um episódio sobre biografias no mês que vem, que fala do Aurelius, né? Isso. A gente fala um pouco de Roma. Roma tinha muitos povos, começou a crescer, tinha muitas culturas, muitas coisas ali agregadas, e eles foram primeiros, pelo meu entendimento de novo, que consolidaram um código independente da sua cultura. E origem. Era mais centralizado. Sim. Porque, de novo, o código judaico era um, o código egípcio era outro. Então era tudo vinculado à religião, ao rei, imperador, descendente de Deus, enfim. Enquanto que os romanos tiveram que se... encontrar o common ground de novo aí. Pra tudo isso. Tiveram que se reinventar ali no como que juntamos esses povos e religiões aí para respeitar uma coisa só e como que a gente codifica isso, que é num sentido mais amplo da palavra, não só escrever, mas aplicar da mesma maneira para diferentes povos. E aí também pode surgir aquele conceito de igual perante a lei. Que antes também é interessante perceber isso, ninguém era igual perante nada, até o Hammurabi lá, se o sacerdote dele, sei lá, a mão direita dele cometesse alguma coisa, tinha exceção. Sim. Agora, se o plebeu lá, catador de trigo, fizesse alguma coisa, não tinha choro. Então, até porque a lei não se aplicava ao próprio rei, né? Já começa aí um pouco da ironia, né? Tem esses códigos aqui, essas regras, mas eu, como rei, posso fazer o que eu quiser. Uhum. E, curiosamente, aí, só um asterisco, ainda hoje, na Inglaterra, sabiam que a Elizabeth não pode ser processada por nenhum crime? Eu vi isso, eu até achei que era zoeira quando eu vi o negócio, mas... Se ela dá um tiro em alguém. Então, aí você tem a teoria e a realidade. Na teoria, ela não pode ser processada, porque ela tá acima da lei. Na realidade, ninguém sabe o que vai acontecer, porque... Ia bugar o mundo para, acabou. Pane na Matrix. Falha na Matrix. Mas, bom, enfim, lá só voltando pro povo romano lá, por que eles são considerados esse traço aí na areia, por causa disso. Eles tinham as 12 tábuas lá, tem um episódio muito legal disso, do Salve Melhor Juízo também, que tá nas referências, que explica em 2 horas o que a gente tá tentando resumir aqui em 10 minutos. Nossa senhora. Você acha que é brincadeira quando a gente fala que aqui é o começo da discussão? Não é, não? Tá bem, porque senão, meu Deus do céu. Bom, dado que vocês falaram, então, já que, ao que deu a entender, vem tudo do mesmo lado aí, porque hoje a gente tem sistemas diferentes. Por exemplo, temos o Common Law ou Civil Law, que no Brasil, como o Pedro disse. O sistema romano-germânico. Exatamente. Por que complicar tanto? Por que a gente tem essa diferenciação se vem tudo do mesmo lugar, tudo da mesma fonte? Porque não é bem da mesma fonte, né? Não, pelo que eu entendi aqui, se a gente for comparar o fato que a gente já explanou anteriormente, que
principalmente em relação ao cenário de Roma, ter criado esse common ground aí. Caramba, eu tô com essa palavra na cabeça hoje, não Você sai. falou umas 20 vezes, né? Eu não usaria common aí porque confunde com common law. É verdade. Então É, esse foi a pedra angular de tudo. Só que eu vi aqui que principalmente em relação ao sistema civil, né? No caso romano-germânico, ele ficou mais focado para os países ibéricos, principalmente na região da Espanha e da Alemanha. Perdão, Espanha e Portugal. Que, inclusive, na verdade, você pode ver que o sistema de leis brasileiro bebeu da fonte de Portugal. Então, Sim. imagino eu que essas diferenças se tratam realmente do âmbito cultural, né? Que era vigente na época. Então, querendo ou não, imagino que não tem como muito fugir disso. Não é que você acorde um dia pro outro e começa um. Talvez alguma raiz cultural ou histórica quanto a isso tenha o seu fator predominante aí. Sim, isso vem não só da região, mas também do momento histórico, né, que é de impérios. Assim como o sistema romano teve essa necessidade devido ao momento que estava vivendo de agregar os povos e respeitar as distintas religiões, etc., até certo ponto. A Inglaterra também sofreu a conquista lá do povo do norte. Uhum. E eles tiveram que respeitar as tradições já que tinham ali, mas ainda assim tentando centralizar um pouco. Então a necessidade de avançar o sistema, digamos assim, veio daí, de centralização. E, bom, como o próprio resumo já descreveu, os romanos estavam mais na Europa continental. O Pedro disse aí que a maior influência foi na região ibérica, mas também, como o próprio nome já diz, do romano germânico em português, tem o seu pé também ali mais para a área da Alemanha. Que não era Alemanha naquele momento, é outro episódio. Mas sim, se desenvolveram segundo a necessidade, a localidade. Se for pensar em sistemas também asiáticos, já é outra coisa totalmente diferente, os sistemas muçulmanos. Eu ouvi falar que tem um da Ásia Central, Sudeste Asiático, que eles chamam de Adat. Agora eu não sei efetivamente o que significa, mas eu ouvi de nome. Sim, para não problematizar demais aí, o resumo da questão é a origem é a mesma no sentido do mesmo momento histórico e necessidade, mas o resultado não é o mesmo. Porque de um lado temos o Código Civil romano, germânico, que usamos no Brasil, e é majoritariamente usado na Europa continental aqui. Não se esqueçam que Inglaterra, Grã-Bretanha é uma ilha. Então tem as maiores divisões no mundo hoje são três. Uma é esse que eu acabei de falar, a Europa continental, que se reproduziu na América Latina, por razões óbvias. Depois tem o sistema de common law, lei comum, que é da Inglaterra. Nos Estados Unidos também, né? Tudo que é ex-colônia da Inglaterra tem o Código Civil, com exceção de uma ilha lá que eu não lembro o nome. Mas sim, se você pensar em Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Canadá, são todos do Código Common Law. Uhum. A Índia, curiosamente, tem 3 sistemas. É o único país no mundo que tem o romano, tem o common lá dos ingleses. Nossa, imagina o tribunal. Imagina você ter 1 bilhão de pessoas e ter 3 sistemas jurídicos. Nossa. Deus do céu. Não faço ideia de como funciona. Pode ser um bom episódio, eventualmente. Mas você pensa que o sistema aí do Brasil é complicado? Tá aí, ó, seu contraponto. Vai pra Índia. A próxima vez que escutar alguém falando que aí no Brasil é praxe também, né? O sistema jurídico brasileiro é complicado, não sei quantos códigos, blá blá blá. Só fala Índia. Morreu a discussão. Acabou a briga. Vai pra lá então, bonzão. Mas aí vamos separar as essências então, que eu acho que é uma curiosidade que vale muito a pena ter em consideração, que gera muita confusão. Que é o Código Romano, Civil Romano, é o codificado, é tipificado. Você tem a maior diferença aí em relação ao inglês, ou religioso. Só voltando um pouquinho aqui, são 3 então as maiores diferenças. O primeiro é o romano, o segundo é o inglês, common law, e o terceiro é o religioso, que é como Sharia, que ainda tem em países árabes como a Arábia Saudita. E deve ter alguns países asiáticos também, mas é código estritamente religioso. E muitos discordariam que são sistemas legais, seriam mais volta àquele de regras lá. Mas só para contextualizar aí, esses 3, no geral 3. E o único país que tem os 3 juntos é a Índia. Nossa senhora. Beleza, né?
Então, vamos lá, diferenciando. Tô falando demais aí, começa com o que faz o romano, Pedro. Ó, na verdade, que eu vou pegar até um exemplo, na verdade, que eu acho que é mais fácil pro pessoal compreender, né? Comparativo aqui do Civil Law com Common Law. No cenário Civil Law, a gente pode falar que é uma estrutura jurídica que se dá a partir da interpretação da lei. Por exemplo, diferente da Common Law, que seria uma estrutura jurídica onde que se dá, pode dizer, porque não sei se premissa seria o termo correto, mas a adoção Precedente. de... Precedente é o termo correto. Ah, perfeito. Se dá através dos precedentes de costumes e aquela questão de jurisprudência. Ou seja, em civil law você tem aquela coisa mais estrita quanto o texto escrito. Já no common law você tem aquele entendimento através de costumes, jurisprudência. Tem até um caso que eles citam aqui, para efeito comparativo, da questão da união estável. Que a gente comentou mais cedo no episódio. Porque no Brasil o texto, se eu não me engano, dá a entender o seguinte, que reunião estável é reconhecida através do Estado da união de homem e mulher. Ou seja, se você interpretar através da visão da civil law, no caso, você tem o entendimento de que a união, por exemplo, homoafetiva, em teoria não existe, entendeu? Uhum. Porque o texto diz estritamente que seria homem e mulher. Mas já, por exemplo, se você entrar no campo do common law, você cai naquela coisa de costume, da época de hoje. E se porventura já existe uma jurisprudência, no caso, já pode argumentar em cima disso. Então, na O verdade... que você quer dizer por jurisprudência aí? É que são históricos anteriores. Digamos que você tem um caso de adoção. Um caso de adoção, pra vocês entenderem. Digamos que um casal homoafetivo tenha feito uma adoção. Aí um casal, porventura, está querendo fazer agora. Um tribunal, num sistema de lei de common law, eles podem argumentar como ponto a favor deles utilizar um caso de antes, entendeu? Já existe um histórico disso, entendeu? Sim. E se não tiver, complica, né? Na verdade, é esse que é o Mas problema. aí Então, e não é, né? Porque, na verdade, eu entendo que, tipo assim, no civil law você tem aquela coisa mais estrita quanto ao texto. Tipo assim, o juiz... Codificada. Exato, o juiz pode ler, no caso, e ter um entendimento dentro daquele escopo estrito. Já no common law, como você tem essa abertura para jurisprudência e tudo mais, entendo eu que tem uma interpretação mais ampla, entendeu? Um bom exemplo aí, você já deu bons exemplos, mas um melhor exemplo é que no mundo romano, do código romano, é tudo normatizado, codificado. Por exemplo, você entrar na igreja e tiver que tirar o chapéu, tá escrito lá, entrar na igreja tem que tirar o chapéu. Enquanto que no mundo anglo-saxão, também existem normas. Veja bem, hein? Aqui é um elemento de muita confusão. Não é que nos Estados Unidos, na Inglaterra, não existem leis escritas. Existem sim um monte. Se pegar o código tributário dos Estados Unidos, é quase tão grande quanto o brasileiro. Existem essas normas codificadas, mas também existe, em termos mais constitucionais, alguns princípios através dos quais eles seguiam, e as leis são formuladas aí a partir da observação e interpretação do juiz. Então, se alguém entrar na igreja aqui no nosso mundo jurídico sem tirar o chapéu, vai falar, isso daí tá errado, especulando que fosse lei, tá aqui, paga uma multa de R$500, tá aqui, a letra da lei. Quando nos Estados Unidos, a primeira pessoa na história que não tirar o chapéu e entrar na igreja, e tiver lá na Constituição alguém se sentir ofendido por isso, é melhor pensar nisso do que quebrando uma regra. E levar para o tribunal vai falar, bom, na história dos Estados Unidos, se observa que todos que entram na igreja tiram um chapéu. Então, esse no seu caso, vamos analisar para entender. Concluir que vão analisar que não foi válido essa conduta. Então tá aqui a sua punição. Mas também pode acontecer que eles vão dizer, mas a pessoa vem de outro país, não entendia bem os costumes, ou talvez um momento histórico, tipo, ninguém usa chapéu mais, então a primeira pessoa que entrou com chapéu não tirou chapéu, porque ninguém usa chapéu, como que ele ia saber? É muito mais contextual. Essa é a espinha dorsal da coisa. Nem sempre, nem pra tudo, falando, se não pagar imposto lá nos Estados Unidos, você vai pra cadeia imediato, não tem interpretação do juiz, não tem nada, tem um código, mas para algumas outras coisas,
como também bem afamado aqui a coisa do direito à livre expressão. No Brasil tem lá os códigos, você insultar, difamar, e aí o juiz vai ter que interpretar, cada caso, o que ele entende por difamar, mas está lá na lei. Difamou, punição, tá errado. Enquanto nos Estados Unidos tem o princípio do direito à livre expressão, então o juiz vai tentar entender o contexto, se foi discurso ao ódio, que grupo, que época, e aí eles vão formar um precedente. Se um juiz, até aconteceu nos Estados Unidos recentemente, lá com um vendedor de bolo, que ele recusou a vender um bolo para um casal gay, porque ele acredita que o casamento tem que ser só entre homem e mulher. Um casal gay foi comprar o bolo, ele disse, não, eu não acredito nisso, eu não vou vender o bolo. Foi para a Corte Suprema, e a Corte Suprema não leu um código de tem que ser respeitado, enfim, ele só falou, dada a cultura americana, liberdade de expressão, concluímos que o cara tinha razão. Ele não precisava ter vendido o bolo, o negócio é dele, ele vende para quem ele quiser, fim de papo. Agora, quando acontecer isso de novo, algo parecido, não é que vai estar lá no código da lei, o juiz vai pegar esse caso, vai falar, no caso de 2017, que o proprietário não foi punido por não ter vendido em bolo, formou o precedente de que o direito à livre expressão é maior do que o seu direito de comprar algo num comércio. Meio por essas linhas aí. Em resumo, na verdade, realmente é um mais contextual, você falou, né? Contextual. É mais um contextual, né? Mas sempre em precedente, não é só o contexto daquela situação em particular, sim, mas de toda a história de casos parecidos. Até por isso que em filmes norte-americanos, você vê um filme de advogado, até série, o Better Call Saul, acho que é mais popular hoje, você vê que quando eles vão pro tribunal, eles têm que ler um montão de casos anteriores. Sim. Eles vão argumentar com o juiz, não em base a lei diz isso, eles vão argumentar, baseado no caso X, no caso Y, de 1950, 1973, 1990, todos os conflitos que envolvem essas premissas do meu caso foram resolvidas dessa maneira. Então, eu alego que meu cliente tem que ser inocentado baseado nessas outras decisões. Aí o juiz vai ler também e concluir, aí pode ser com a ajuda dos jurados ou não, que sim, tem sentido, que se enquadre na mesma linha de precedente, ou ele pode também bater o martelo e falar, não, esse é um caso diferente, eu interpreto assim, e vai criar um outro caminho. É quase o Bender's Net. Chegou num ponto, o juiz decide e abre 2 pontos, 3 pontos, e é uma coisa que vai evoluindo através do tempo. E a maior diferença aí também para entender não é só como é julgado, mas também como a lei é feita. Que no Brasil os juízes não têm poder de legislar, esses são só os deputados, senadores, mas nos Estados Unidos esses precedentes têm poder de lei. Então, de novo, porque nesse caso aí do cara que não podia vender que não vendeu o bolo, a decisão do juiz é basicamente uma lei não escrita, não codificada, de que você pode rejeitar vender para aqueles que você não concordar com crenças. Então, os juízes, nesse common law, têm o poder de legislar, além de só decidir. E no nosso sistema românico-germânico, o juiz só aplica, tem que interpretar, mas já existe ali as premissas, no caso, né? E assim, se não gostar da lei, se o povo achar que é injusto, os tempos mudaram, como foi o casamento gay aí, o senador que tem que ter uma proposta, os deputados lá, proposta de lei, e passar por todo o processo, e aí vai virar lei e o juiz vai concordar. O juiz por si só não pode mudar a regra do jogo. Entendi. É um processo mais lento, mais democrático, alguns diriam também, é que você chega nos prós e cons. Que na verdade eu consigo imaginar, tipo, falando da common law, parece, no primeiro momento, bem atrativo para quem nunca ouviu ou não conhece. Mas você para pensar, cara, realmente, como é que eu posso dizer? O poder, por exemplo, esse poder de legislar, por exemplo, cara, nossa senhora, pra mim já... Porque seria toda vez um precedente, seria uma lei não informal, por assim dizer, né? Não, é uma lei formal nesse caso, porque foi o juiz da Suprema Corte que decidiu. Não é uma lei tipificada, que é diferente. Mas tem um precedente que valida a ação. Nossa. Então todo o povo que pensa aí, que fala aí pelas orelhas de que tinha que ter uma lei igual nos Estados Unidos. Então. Veja bem. Vai pegar um juiz linha dura lá, então, nossa senhora. Então, a Suprema Corte, a gente pode fazer um episódio separado disso, porque tem uma história interessantíssima por detrás.
Mas tem que manter em mente os benefícios e os riscos. Porque eu sinto que no nosso caso parece que tem uma abertura maior para argumentar e pedir, né? Parece que é igual você falou, mais democrático, realmente. Parando para ver. Então, por um ponto de vista, sim. Sim, por um ponto de vista. Pelo outro, tem que pensar que é muito mais limitante os nossos casos, né? Porque a gente seguia pela letra da lei. Então, por exemplo, o casamento gay nos Estados Unidos juntou o pessoal lá e alguém processou porque feriu, não sei, algum princípio deles, e não é que o juiz invalidou o casamento. Na verdade, foi o contrário. Lá eles validaram e isso criou precedente para os estados codificarem nas suas leis de que o casamento homoafetivo era assim, permitido dentro da sua estrutura legal. Então, de novo, lá as mudanças podem ser muito mais rápidas devido a essa comunalização da lei. O nome já diz, né? Common law. E devido ao poder do juiz. Então, mudou algum costume, mudou algum hábito, não precisa de 50 anos, de não sei lá quanto tempo para passar por todo o processo. Você tem um juiz lá, ou os juízes, né, que são 7, para não ter empate, ou são 9, acho que são 9 na verdade, que eles decidem e mudam as coisas mais rapidamente. Realmente, em termos de estrutura e velocidade, imagino, não tem comparação mesmo, se for para pensar, comparar com o Brasil. E tem também o fato da limitação do caso, né? Por exemplo, aí a gente já volta para o nosso amigo Wittgenstein, e o próprio Hart, o autor que eu li, fala isso no livro, que quando você codifica algo, pela inerente limitação do significado da palavra, você tem que focar em alguma coisa que aquela palavra diz, e não nas outras coisas que estão ali no contexto, na periferia. Então, por necessidade desse código, o juiz, o advogado, quem seja, está sempre enviesado pelo que aquela palavra retém a sua atenção no quê? Ó que beleza, volta até no episódio de atenção. Se está codificado, você vai prestar atenção naquilo que a lei diz, enquanto que nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Austrália, você está olhando de uma maneira mais contemplativa, mais holística. Então, de novo, prós, contras. Bom, vocês falaram bastante, deram exemplos bastante, inclusive, de como tem sistemas diferentes de lei. Mas, então, como que funciona para as leis internacionais, por exemplo? Eu vou sugerir terminar o episódio aqui, porque tá longo. A gente compartilhou muita informação. Então, para quem curtiu a análise que a gente fez aqui, de definições de conceitos-chave, do jeito que tá, tô achando que vai dar uns 3 episódios. Mas essa é a parte mais difícil, viu, ouvintes? Realmente ter as bases. Uma vez que está construída a base, pode ser até difícil, né? Subir os andares já é mais rápido. Então, se vocês gostaram da reflexão, do conhecimento compartilhado até esse momento, pula pro próximo episódio. Aí a gente vai falar um pouco mais da aplicabilidade de todos esses conceitos aí e chegar numas problematizações mais contemporâneas também, que acho que vocês vão gostar. Deem uma olhada no links das referências, nossos parceiros, IPED, Rotas Brasil. E, para continuar aproveitando, nos ajudando aí, como o Pedro disse, padrinho.com.br/VGBemPodcast. E é isso, por agora, nos vemos no próximo episódio. Gente. Valeu a atenção, hein? Valeu, gente. Cumpram a lei. Cumpram a lei. Cumprem a lei de ser padrinho. Falou, galera.